Lucas, deixa eu ver se eu falei certo, se eu escrevi. Não é 5 não, irmãos, perdão. É que minha letra é feia, devo ter dado a letra errada para a irmã. É capítulo 9, 57 a 62. É 9. Lucas 9, verso 57 em diante. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí hoje? Amém. Pastor Roberto, percebi que ele estava com uma certa abstinência de púlpito, né? Então, eu falei, deixa, dá oportunidade para ele, vamos dar oportunidade para esse servo de Deus, deixa ele falar. O pastor não pode ficar muito longe, que ele começa a ficar carente. Então, ele quando volta, ele fica precisando falar. E é muito bom ter o pastor Roberto de volta conosco, muito bom estarmos reunidos, todos nós estávamos com saudade de ouvir a palavra de Deus por meio da vida dele. Lucas capítulo 9, verso 57 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Prepara o nosso coração, que possamos Te ouvir nessa noite, que possamos estar atentos àquilo que o Teu Espírito quer falar conosco. Prepara-nos, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que já foi falado aqui, porque o Senhor já ministrou na nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmão, Jesus estava pelo caminho. Estava andando, caminhando, igual a você, igual a mim, aqui nessa noite, que estamos caminhando com Jesus. Quem está caminhando com Jesus aí? Estamos caminhando, estamos numa caminhada, estamos numa trajetória, estamos indo de um lugar para o outro, estamos com um objetivo: chegar no céu, encontrar com o Pai. Temos o objetivo de estar na glória com o Senhor. Temos o objetivo de ver a nossa casa servindo ao Senhor. Temos o objetivo de ver aquelas pessoas que nós amamos rendidos aos pés de Jesus. Temos o objetivo de ver toda a terra cheia da glória de Deus e cheia da presença de Deus e da palavra do Senhor. Por isso nós estamos andando com Jesus. E quem anda com Jesus vê milagres. Quem anda com Jesus enxerga muita coisa que quem não anda não enxerga. Quem anda com Jesus, às vezes acorda de madrugada e Deus fala com ele. Quem anda com Jesus, às vezes tem uma visão diferenciada. E é por isso que Jesus muitas vezes vai dizer que nós somos loucos para o mundo. Loucos porque não enxergamos as coisas como o mundo enxerga. E isso muitas vezes provoca um conflito entre a visão de Deus, o caminho de Jesus, o fato de você andar com Jesus e você receber direto de Jesus uma resposta, uma revelação, uma palavra. Muitas vezes essa palavra vai de encontro àquilo que o mundo tem para oferecer e às vezes dá um conflito. E é por isso que é importante, como o pastor Roberto dizia, que a gente necessita falar, que a gente precisa abrir a nossa boca, abrir os nossos lábios para poder sermos conhecidos como seguidores de Jesus. Eu quero ser seguidor de Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus significa ter intimidade com Jesus.
Ser discípulo e seguidor de Jesus significa caminhar nos mesmos lugares que Jesus caminha, ir na mesma direção que Jesus está indo. Não vamos no sentido contrário, não vamos sair de Jerusalém, não vamos sair do lugar que Deus nos plantou, mas nós vamos atrás de Jesus. Então, nesse processo, 3 discípulos, 3 homens de Deus, 3 profetas, 3 homens dispostos a serem conhecidos como seguidores de Jesus, se apresentam para ele. E o primeiro diz: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. Quem aqui já disse isso para Jesus? Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for, eu quero ir atrás do Senhor. Jesus, então, a resposta de Jesus é: tudo bem, mas saiba que as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E para nós, queridos, que somos brasileiros, e brasileiro gosta de segurança, Jesus está dizendo: olha, você quer me seguir, tudo bem, mas saiba que para me seguir não há segurança. Não há, quando você vai alugar um imóvel, não há depósito de 3 meses, não tem fiador para ser meu seguidor. Para me seguir, você tem que abrir mão da sua segurança. Para me seguir, você tem que abrir mão daquilo que é mais precioso para a vida de um ser humano. Temos uma referência, irmãos, a nossa casa. A nossa casa precisa ser um lugar seguro. Quando tem uma tempestade lá fora, onde você quer estar? Na sua casa. Já tivemos, no passado, já morei numa casa que quando chovia, às vezes parecia que chovia mais dentro de casa do que do lado de fora. Às vezes tinha umas goteiras lá perigosas, irmão. Quando dava aquela chuva forte de vento, a gente ficava com medo do vento levar as telhas. Mas, na prática, o lugar que nós queremos estar é na nossa casa, porque na nossa casa sabemos que estamos seguros, estamos livres. Hoje, os filhos estão ficando cada vez mais dentro de casa, porque os pais não deixam mais os filhos brincarem na rua. Eu lembrava que na rua que eu morava, na rua que eu cresci, a gente jogava futebol na calçada, e hoje nem isso dá para jogar, porque os prédios colocaram grades na calçada e já não tem mais espaço para as crianças brincarem na rua. Porque queremos um lugar seguro. O brasileiro gosta de poupança, o brasileiro gosta de investir na casa própria, o brasileiro quer segurança. Eu lembro que quando eu era pequeno, no período de grande inflação, hiperinflação, e meu pai e eu íamos no mercado, e a gente chegava cedinho no mercado, porque era dia de promoção, e naquela época, se você não comprasse logo de manhã, daqui a pouco de tarde podia estar outro preço. Então ficava na porta do mercado, esperando o mercado abrir, 1, 2, 3, 4, quando levantava a porta, irmãos, era uma corrida, para pegar 2 quilos de açúcar, porque o açúcar era limitado, porque estava na promoção. Aí eu pegava 2, meu pai pegava 2 quilos e passava no caixa. Aí a mulher ainda falava assim: ué, mas ele também, não, ele é pessoa, é 2 por pessoa, ele conta como pessoa. E queridos, nós gostamos de segurança, mas Jesus está dizendo: para ser meu seguidor, você tem que abrir mão da sua segurança. Você tem que abrir mão daquele lugar que você considera seguro. Tem que abrir mão do colo da sua mãe. Tem que abrir mão do colo do seu pai. Tem que abrir mão de muita coisa, aquilo que talvez você tenha como uma base para você. Agora, a minha base é Jesus. Agora a sua segurança está em mim. Agora eu sou teu fiador. Agora eu que cuido das tuas coisas. Agora eu é que te protejo, eu é que te guardo, eu agora sou o esconderijo para você, eu agora sou a caverna onde você vai se abrigar, eu agora sou o lugar onde você vai atrás. E Jesus tinha um ministério, irmãos, que ele ia para os lugares, mas aonde ele estava não importava, Ele disse aqui que não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, não tinha um endereço certo
não tinha o lugar certo para estar, mas aonde ele estava, o milagre estava junto. Precisamos fazer uma troca então e uma pergunta: será que nós queremos segurança ou queremos o milagre? Será que nós queremos estar no lugar seguro, no lugar onde ganhamos pouco, não temos o suficiente, mas pelo menos ganha alguma coisinha lá na caderneta de poupança? Não ganha muito, pastor. A inflação come tudo. Mas pelo menos é um lugar que eu guardo as minhas coisas. Ou será que nós queremos viver uma vida de milagre? Jesus estava na casa que não era dele, da sogra de Pedro. E lá o milagre aconteceu. Jesus estava na praia, enquanto os discípulos já desistindo de jogar as redes, de lançar as redes ao mar, Jesus disse: agora está comigo, voltem de novo para o mar e lancem a rede. E agora eles colheram e pegaram muitos peixes. Oh, aleluia! Jesus se afastou e se colocou num barco, e uma multidão seguia Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Uma multidão estava no deserto, seguindo Jesus, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas de repente, uma grande multiplicação de pães e peixes aconteceu, e o milagre se fez na frente daqueles que seguiam a Jesus. Jesus foi visitar e foi chamado para ir à casa de um amigo querido chamado Lázaro, porque já estava morto, já não tinha mais esperança, já não tinha mais saída, mas quando Jesus chegou, o morto ressuscitou. Porque não tem segurança, mas tem milagre. Não tem segurança, mas o impossível acontece. Você não sabe para onde vai, você fica sem chão muitas vezes, mas o Espírito conduz. Jesus está dizendo para esse homem que quer seguir a Jesus: tudo bem, me segue, mas saiba que agora acabou o conforto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos construindo e buscando crescer impérios na terra. A igreja tem buscado adquirir riquezas, a igreja tem buscado adquirir ouro e prata, a igreja tem buscado grandes templos, a igreja tem buscado canais de TV, a igreja tem buscado crescer em número, a igreja tem buscado crescer em dízimo e oferta, a igreja tem tentado buscar as pessoas para encher os templos, mas Deus e Jesus está procurando aqueles que querem segui-lo. Jesus está buscando aqueles que querem segui-lo, aqueles que não querem o conforto, aqueles que não querem a segurança, aqueles que estão, na realidade, dispostos a abrir mão da sua segurança para seguir Jesus. Porque falar de Jesus, vamos falar a verdade, às vezes nos traz insegurança. Você não sabe o que o outro vai responder, não sabe qual vai ser a reação do outro, você não sabe o que vai acontecer. Pastor Marcelo, lá de Brasília, contava uma história, que aconteceu com ele, quando ele era jovem na igreja, e ele falava que a única coisa que ele aprendeu, a falar de Jesus, era que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E liberta. Né, irmã? E ele bateu na casa de uma moça e pegou o folheto cheio de autoridade, jovem, criança ainda, pré-adolescente. Jesus salva, cura e liberta. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, entregou o folheto. Foi o único evangelismo que ele sabia fazer. Aí a moça olhou para ele e falou assim: Jesus salva, salva. Jesus liberta. Oxe, não liberta. Jesus cura. Pense no Jesus que cura. Aí a porta fez assim, abriu um pouquinho. Então vai lá e ora pela minha filha que ela está doente. Ele falou que na hora veio um gelo. Na hora o coração dele gelou.
Porque às vezes a gente fala, mas a gente não tem certeza daquilo que a gente fala. E na hora que ele orou por aquela jovem, por aquela moça, aquela criança que estava doente, aquela criança foi curada. E o nome de Jesus foi glorificado, irmãos. Às vezes nós queremos ter a segurança. Talvez se você não falar nada, você vai estar tranquilo, seguro no seu lugar. Se a sua boca ficar fechada, ninguém vai saber que você é crente. Se a sua boca ficar calada, cerrada, ninguém vai saber quem é você. Mas agora, se você abrir a sua boca, se você se colocar à disposição de Deus, um milagre pode acontecer na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. O segundo, o convite parte de Jesus. O segundo não foi atrás de Jesus, Jesus é que foi atrás dele. E aí Jesus disse, olha, siga-me. Oh, meu irmão, você não sabe como Jesus investe em você. Você não tem noção em como Jesus está querendo que você esteja ao lado dele. E Jesus procurou aquele homem e disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E quantas vezes recebemos um convite de Jesus, mas olhamos para aquilo que vamos deixar, olhamos para as coisas que vamos ter que enterrar na nossa vida para poder seguir Jesus. Porque para seguir Jesus, a gente tem que sepultar muita coisa. Mas o convite de Jesus é, vinde como estás. Jesus aqui, esse homem está falando, eu vou ter que deixar, eu estou de luto, Jesus. O Senhor está me chamando para essa obra, mas eu perdi meu pai recentemente. O Senhor está me chamando para essa obra, mas o meu coração está quebrado. O Senhor está me chamando para uma obra maravilhosa, Jesus, mas o Senhor não sabe como eu estou por dentro e como eu estou sofrendo nesse momento, porque eu perdi alguém precioso para mim, eu perdi o meu pai. Meu irmão, meu pai era tudo para mim. Eu perdi meu pai com 12 anos. E às vezes eu fico pensando, como seria a minha vida se meu pai estivesse vivo? Que oportunidades eu teria se meu pai estivesse vivo? Que escola eu estudaria? Né? Qual faculdade eu faria no tempo certo se meu pai estivesse vivo? Meu pai me cobrava, me colocava na parede. Vai estudar, rapaz. E às vezes, queridos, nós perdemos alguém que amamos e por causa de feridas, mágoas, sentimentos, ficamos travados na nossa vida cristã sem seguir Jesus, porque estamos paralisados num sentimento de dor, num sentimento de perda, num sentimento que pode até ser um sentimento justo, verdadeiro, sincero, mas que te impede de seguir a Jesus. Porque a casa sem o Pai é uma casa também sem segurança. Sem segurança econômica. Só Deus sabe o que enfrentamos. E nós, depois que meu pai faleceu, a ponto da vizinha muitas vezes nos dar um frango e a gente ficava tão feliz quando a gente ganhava aquele frango. A ponto de eu ir para a casa dos meus amigos e ficar quase que o dia inteiro lá na casa deles, que pelo menos eu conseguia almoçar. E às vezes, irmãos, nós achamos que porque perdemos alguém, porque perdemos uma pessoa importante, porque perdemos algo na nossa vida, já não somos mais aptos a falar do amor de Deus, a falar da graça de Deus. As perdas não te definem. Porque ainda que você tenha perdido, Jesus olha para você e enxerga um potencial. Jesus olha para você e é Ele quem te convida. É Ele quem olha para você e enxerga, olha, esse aí pode ser um grande pescador de almas.
Ele olha para você e enxerga aquilo que você não enxerga. Enquanto você está chorando, enquanto você está sofrendo, enquanto você está lamentando as perdas, Jesus está olhando para você e dizendo: oh, se você soubesse o que eu quero fazer na sua vida, se você soubesse aonde eu quero te levar, se você soubesse as palavras que eu quero colocar nos teus lábios, se você soubesse quantas vidas eu vou levantar por sua causa, oh, se você soubesse quantas almas eu vou livrar da morte, oh, me segue hoje, porque hoje eu tenho um plano maravilhoso na sua vida. Aleluia, Jesus. Vá e anuncie o reino de Deus. O reino de Deus. Vá e anuncie. Fale. A gente só fala daquilo que a gente vê e ouve. A gente só fala das nossas experiências. Jesus está dizendo que para a gente falar, a gente precisa ter contato com Ele, a gente precisa andar com Ele. Não podemos falar daquilo que não vivemos, não podemos falar daquilo que não experimentamos, não podemos falar da experiência do outro, só podemos falar da nossa experiência com Deus. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje tem tido muitas experiências com Deus, tem tido contato com Deus, Deus tem falado com você, Deus tem ministrado na sua vida, e você vive no reino de Deus. É uma outra realidade. O reino de Deus é outra moeda. O reino de Deus é outra língua. O reino de Deus é outra palavra. O reino de Deus fala do governo de Deus na sua vida. E é esse governo de Deus, essa autoridade de Deus que você precisa anunciar. Porque agora você não fala mais no teu nome, você não fala mais na tua autoridade, mas você fala na autoridade do reino de Deus. E por último, chega o discípulo que quer seguir a Jesus, mas antes ele tem coisas para resolver na vida dele. Ele diz: olha, eu quero segui-lo, Jesus, mas permita-me que antes eu despeça das pessoas da minha casa, das pessoas que eu amo. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Me permite, Jesus, te seguir. Mas antes, Senhor, eu quero ir lá no lugar seguro. Eu quero ir lá na minha família. Porque antes eu preciso me despedir das pessoas que eu amo. E queridos, se tem um lugar que nós nos sentimos amados é dentro da nossa casa. Ou deveríamos ser amados. É com mãe, é com pai, é o carinho da mãe, o carinho do pai. E esse pedido, nós olhamos assim, parece ser um pedido muito justo. Muito justo, ir em casa, se despedir da família, para depois seguir a Jesus. O problema, irmãos, que nem sempre a nossa visão está de acordo com a visão da nossa família. E às vezes, a família exerce um poder na nossa vida que nos impede de seguir Jesus. A família muitas vezes tenta nos demover da ideia de ser discípulo de Jesus. A família tenta dizer para nós: não, seja discípulo, vá à igreja, mas não seja tão radical. Brade, fale de Jesus, mas não precisa falar tão alto. Fale do amor de Deus, fale da graça de Deus, mas você pode falar baixinho no teu canto. Você não precisa ler a Bíblia toda, lê só até metade. Para que você está lendo tanto a Bíblia assim, rapaz? Não, lê outras coisas, lê outros livros. A família tenta muitas vezes te demover da ideia de ser um discípulo radical de Jesus. Como o pastor Roberto disse, Jesus chamou a gente para latir alto. Para ser atalaia. Para tocar trombeta. Jesus te chamou para consertar caminhos. E Jesus então faz uma imagem daquele que ara a terra, daquele que cuida da terra, daquele que está cultivando, aquele que leva e que faz os sulcos na terra. Ele não pode se distrair. Ele tem que estar focado
no objetivo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, na parte B, ele diz que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um objetivo, você tem um lugar a chegar. E Jesus está dizendo, não é hora de olhar para trás, porque se olhar para trás, irmão, o caminho fica torto. Se olhar para trás, o suco não sai direito. A direção, você sai da direção, sai do caminho. Já no começo, quando a gente aprende a dirigir, alguém fala para você, ó, baixa o vidro aí. Aí você vai baixar o vidro, o carro começa a ir para o lado. Você vai mexer no som, o carro vai para o outro lado. Porque você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para a estrada, você precisa olhar para o seu objetivo. E muitas vezes o medo nos impede de seguir continuando, de continuar, de permanecer. O medo nos impede de enxergar aonde nós estamos, porque começamos e falamos, esse trabalho é muito pesado, é muito difícil. Eu pensava que seguir Jesus era mais fácil. Quando eu comecei essa caminhada aqui, era 5 horas da manhã, não tinha sol, era fresquinho. Mas aos poucos, o sol começa a brilhar, você está no meio do caminho, e a tua cabeça está torrando, está suando, não tem água, e você diz, parece que Deus me abandonou aqui. Parece que eu estou sozinho nessa caminhada. Jesus está dizendo, olha, não é tempo de voltar atrás, porque você tem um foco, você tem um prêmio para chegar do outro lado. Quando você chegar no destino, quando você chegar, e aqui fala da nossa aptidão para o reino, quem está apto a fazer parte, ou simplesmente a segurar no arado? Senhor. São esses que olham para frente, os que estão aptos para o reino de Deus. Os que são chamados para o reino de Deus. E seguir o arado é um trabalho em conjunto. Um no arado e o outro guiando os bois. Você precisa trabalhar em conjunto com Jesus. Você precisa trabalhar junto ou seguindo o Mestre. Porque o teu lugar, o teu descanso não é aqui. O teu descanso é na glória. É junto com o Pai Celestial. É lá que você vai receber o teu prêmio, o teu tesouro, a tua herança. É lá que você vai alcançar o seu objetivo final, a sua segurança. É lá onde o ladrão não pode roubar o teu tesouro, a traça não pode roer aquilo que você tem de mais precioso. Um desenho que eu gostava muito quando era criança, já caminhando aqui para o final, para encerrar, era o desenho do Tio Patinhas. DuckTales, os caçadores de aventura. Eu lembrava do Tio Patinhas, pulava e a segurança dele estava no dinheiro. E ele pulava lá do alto, ele tinha um trampolim dentro da caixa forte, e ele pulava lá de cima do trampolim, caía dentro da caixa forte, nadava no dinheiro. Tanto dinheiro que ele tinha, ele nadava no dinheiro. Mas muitas vezes, quando os seus sobrinhos estavam em apuros,
ele colocava a vida dos sobrinhos, né? A família, aquele homem que não tinha família, que tinha sobrinho somente, mas ele colocava a vida daqueles patinhos em primeiro lugar. Queridos, há no nosso coração uma escala de valores. E nós colocamos nessa escala valores: segurança, família, marido, esposa. E o Senhor quer nos levar por um caminho onde aprendemos a colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Se fosse fácil, irmãos, se fosse da noite para o dia, a gente era salvo, né, e já ia para o céu direto. Mas Deus escolheu trabalhar na sua vida. Deus escolheu trabalhar na minha vida, para que eu aprenda a colocar Ele nessa escala de valores em primeiro lugar. E a Bíblia diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O milagre vai seguir a gente. O milagre vai acontecer na sua vida quando você coloca Deus em primeiro lugar. Por isso, você que está aqui hoje, não se preocupe. Acalma o teu coração. Porque é Deus quem cuida da tua casa. Talvez você tenha dito: olha, eu larguei tanta coisa para seguir Jesus. Mas me diz, quando foi que Jesus te abandonou? Olha, eu abri mão de carreira, eu abri mão de situações importantes, de emprego, eu abri mão. Mas saiba que de cada coisa que você abriu mão, Deus Ele te abençoou, Ele estendeu as mãos, Ele fez um milagre na sua vida. Porque o Evangelho é isso, queridos. O Evangelho é abrir mão sempre. O Evangelho é deixar tudo para seguir Jesus. O Evangelho é levar a sua cruz. Estamos aqui porque queremos seguir Jesus. Talvez essa palavra não seja uma palavra para você sair bradando aqui hoje, mas é uma palavra para a gente se consertar. É uma palavra para a gente voltar a bradar, como diz o pastor Roberto aqui. Para a gente voltar a ser feroz. Se tem uma coisa que me impressiona, irmãos, pastor, é aquele cachorrinho pequenininho. A irmã já falou lá. É o pincher. Só Jesus. Ele pensa que é Doberman. Ele é pequenininho, mas tem um cachorro grande, ele vai para cima, ele ataca. Você chega na porta, não precisa nem sair do elevador, você não precisa nem chegar perto da porta do vizinho, ele já está latindo. E se a porta abrir, ele vem e morde tua canela. É brabo. E às vezes, irmãos, você tem tanta força com Jesus, você pode fazer tanta coisa com Jesus, você é brabo para tanta coisa, irmão. Tem irmão aqui que salta de paraquedas, tem irmão que não tem medo de mergulhar, tem irmão que se deixar, ele vai voando, faz tanta coisa, mas às vezes a gente tem medo de pregar a palavra de Deus. Tem receio de abrir a boca e talvez ser envergonhado pelos homens. Deus nos chamou, queridos, para sermos ousados no falar. E somos ousados quando deixamos que o Espírito Santo fale conosco. Quando damos lugar para o Espírito Santo na nossa vida. A igreja foi ousada quando deixou que o Espírito Santo trabalhasse na vida dela. E eles saíram falando não só em outras línguas, mas na língua daquelas pessoas que estavam lá. O Espírito Santo traduziu a linguagem necessária para que aquelas pessoas entendessem a palavra de Deus. E eles saíram falando ousadamente a palavra, porque eles agora estavam cheios do Espírito Santo. Deus te deu, o Espírito Santo está aqui para falar contigo. O Espírito Santo está nesse lugar para abençoar a sua vida, para traduzir para esse mundo a palavra que esse mundo precisa, a palavra que
que esse mundo necessita ouvir, porque esse mundo que está em trevas, inseguro, esse mundo que não tem saída, esse mundo que tem confiado, né? Muitas vezes tem repetido como um mantra, ciência, 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 mas tem se esquecido de Deus, tem se esquecido da presença de Deus, tem se esquecido do Criador, tem se esquecido daquele que pode ser o Senhor da vida deles, e que nós, como igreja, como noiva de Cristo, somos chamados para anunciar uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que penetra no coração, que faz a divisão entre juntas e medulas, uma palavra que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra que Deus te deu, uma palavra poderosa. Será que você pode abençoar, dando uma salva de palmas ao Senhor, se colocando de pé? Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero fazer essa oração. Aliás, eu gostaria de pedir, será que o pastor Roberto pode fazer essa oração final para nós? Pode, pastor? Amém. Que Deus te colocar no teu coração aí, ó. É assim mesmo. Quer passar um álcool ali? Isso que sabe. Isso não tem não. Aleluia. Sem a gente combinar, o Espírito Santo fala, né? A palavra veio exatamente juntar uma coisa com a outra. Que a gente tenha coragem de falar de Deus, que a gente tenha coragem de falar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus batiza com o Espírito Santo. Que a gente tenha coragem, né? De levar essa palavra adiante. Como disse o pastor João, às vezes o lugar mais difícil para a gente pregar a palavra é onde, gente? Dentro de casa. É no meio da família, onde é mais difícil. Mas, para isso Ele nos deu o Espírito Santo. Amém? Baixa a sua cabeça. Aplicando essa palavra na sua vida, na sua família, no seu trabalho, aonde você mora, aonde você vive. O chamado tem um preço, não é? O chamado tem um preço. Cada um de nós aqui é alguém chamado por Deus. Mas nem sempre seguir esse chamado é uma coisa fácil. Mas isso não tem nada a ver com você, porque você é uma pessoa que está aqui numa quarta-feira de noite. Né? Então você é uma pessoa corajosa, você é uma pessoa ousada, você é uma pessoa que tem ouvido Deus falar. E eu quero orar por você. Orar por você, por sua casa. Talvez, como disse o pastor João, você chegou aqui cheio de uma necessidade no teu coração. Cheio de vontade de pedir a Deus para que Ele venha se manifestar na sua vida. Talvez como aquela senhora fez para o pastor Marcelo lá em Brasília, você esteja abrindo assim a porta de leve, para Jesus olhar para a tua casa, para Jesus olhar para a tua família, para Jesus olhar para a tua vida, para aquilo que te assusta, para aquilo que te amedronta, aquilo que te preocupa, né, querido? Você aí onde está, abre a porta assim, de leve, para Jesus ver qual é a necessidade. Qual é a necessidade que você está enfrentando hoje? Qual é a luta? Qual é o milagre que você está precisando? Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Pai, porque aprendemos mais um pouco que o chamado tem um preço. Aliás, muito antes desse texto, o Senhor fala no mesmo capítulo, se alguém quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Então, Pai, o chamado tem um preço.
Estar aqui essa noite tem um preço. Cada um aqui deixou algumas coisas de lado, separou algumas coisas, mas veio para a tua casa. Meu irmão, meu pai, olha para o meu irmão. Olha para a porta que ele está abrindo. Ele está abrindo a porta devagarzinho para o senhor olhar para a casa dele, olhar para a família dele, olhar para as necessidades dele, aquilo que está faltando na cabeça dele, aquilo que talvez ele não tenha onde botar a cabeça para ter segurança. Ô meu pai, aquilo que ele tem talvez que deixar para trás, que para trás ficou. Meu pai, abençoa a cada pessoa que chegou à tua casa. A palavra foi ministrada, a palavra foi pregada. Que teu Santo Espírito complete, Pai. Abençoa o meu irmão, abençoa a sua família. Se tem alguém em casa doente, que esse que está doente lá em casa fique curado, seja sarado, supra a necessidade dele, a necessidade dela. Ô meu Pai, abençoa a vida de cada um, que essa palavra continue a ser ministrada no coração de cada um, porque a gente vai sair daqui, Pai. A gente está te seguindo e já vamos barrar com alguém no caminho, na calçada, na condução, no estacionamento. Vamos barrar com alguém pela quem nós podemos falar de Deus, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus. Nos dá essa coragem, Pai. Coragem de pregar a Tua palavra, coragem de bradar, Pai. Livra-nos de sair desse silêncio, dessa palavra baixinha que a gente prega, que a gente tenha coragem de gritar o Teu nome a todo pulmão, Pai. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Ó meu Pai, que ele volte para casa protegido, guardado por Ti. Livra ele, livra a casa dele, livra a família dele de toda espécie de mal. Que ele ao voltar para casa, ele volte feliz e que essa noite ele durma, Pai, um sono tranquilo. E que enquanto ele estiver dormindo, o Senhor esteja acrescentando a vida dele, Pai, aquilo que está faltando na vida dele, na casa, na família. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por essa igreja de portas abertas, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, falando do chamado de Deus. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por todos esses servos que aqui estiveram nessa noite, te louvando, te glorificando. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua proteção. O amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje, para sempre. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.